que eu quero dizer para vocês aqui de início é o seguinte: talvez ninguém aqui de nós vamos ter um ministério tão profundo com Deus como Pedro. Pedro andou sobre as águas, Pedro pregou cheio do Espírito Santo e quase 3.000 almas se converteram, numa época que não tinha microfone. Pensa, você pregar para uma multidão sem microfone, sem caixa de som, e as pessoas escutarem e converterem. Pedro que orou para Dorcas e Deus ressuscitou Dorcas. Pedro que as pessoas percebiam que tinha tanta unção na vida dele, que eles colocavam os enfermos para que pelo menos a sombra dele curasse os enfermos. Então talvez ninguém de nós aqui vamos ter um ministério como o de Pedro, irmã Maria, mas nós podemos ser igual a André. Quem é André? Irmão de Pedro, que teve um encontro com Jesus e falou assim: vem cá, eu conheci o mestre, vamos conhecer também. Como disse a irmã Maria Vaz, é fácil, entrega um folhetim de evangelismo, naquela hora fugiu a palavra, um folhetim de evangelismo, e é muito simples. Talvez ninguém de nós vamos ter um ministério tão frutífero como o de Paulo. Se Pedro teve um ministério espetacular, Paulo ainda mais. Talvez Paulo fez o que os outros 11 discípulos não conseguiram fazer, ele fez. Depois de Jesus, para mim, o grande nome da Bíblia, né? Um homem que foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis, né? Que não são lícitas falar. Um homem que teve experiências incríveis com Deus, escreveu grande parte aqui do Novo Testamento, mas eu te digo uma coisa: talvez ninguém de nós aqui vamos ter um ministério como o de Paulo, mas nós podemos ser igual a Ananias, que foi lá e orou para Paulo, e foi lá e pregou para Paulo, quando Paulo teve aquele encontro com Jesus e ficou cego. Então, meus irmãos, às vezes são simples palavras, às vezes são simples gestos. Vocês que conhecem meu testemunho sabem que eu já contei que quando eu comecei a vir para a igreja, eu vim de uma família que eu sou o primeiro crente, parte de mãe, sou o segundo crente, parte de pais, e um dia eu estava ali nesses bancos ali, eu estava saindo da igreja, irmã Wanda, e aí um irmão simples da nossa igreja parou na minha frente e falou assim: continua vindo na igreja? Eu disse para ele assim: beleza. Aí ele olhou dentro do meu olho e falou assim: aconteça o que acontecer, continua vindo na igreja. E aquela simples palavra entrou como uma flecha no meu coração, e muitas vezes eu saía, bebia, usava droga, ficava, né, meio alucinado. Eu falava assim: nossa, hoje não tem jeito de eu ir no culto, porque eu estou meio, a palavra que eles usam lá, né, chapado. Mas aí eu lembrava: aconteça o que acontecer, continua vindo na igreja. Eu vinha, tomava um banho, sentava aqui, escutava a palavra, e a palavra foi me limpando, e hoje eu estou aqui, né, como obreiro dessa casa. Deus me deu família, Deus me libertou. Então, meus irmãos, nem todos serão pregadores de púlpito, mas todos podem fazer igual aquela mulher samaritana disse: achei um homem, achei o Messias, achei o Salvador, né? Eu fico pensando, às vezes a gente vai convidar as pessoas para vir no culto, aí você fala assim: não, vamos lá no culto de domingo, que é bom, vamos lá no culto da Vitória, que é bom. Aí às vezes a pessoa fala assim: que dia que tem? Só quinta e domingo? Ah, terça-feira tem culto também, mas é de ensino. Não, meus irmãos, tem que trazer a pessoa também no culto de ensino para aprender a palavra. Se a gente não confiar que essa palavra aqui é suficiente para convencer o pecador, não tem nada, irmãos, que vai ser suficiente. Então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui, antes de ler o texto, é isso. Nem todos vão ser grandes pregadores, mas todos podem falar assim: eu conheci Jesus, vamos lá na igreja, vamos conhecer o Senhor e entregar um folheto. A segunda coisa foi o seguinte: Deus tem me dado uma palavra e tem me dado uma direção sobre oração, que eu tenho orado quase todos os dias pela manhã no meu devocional. E quando eu cheguei aqui no culto de missões e eu vi essa bandeira do Brasil, eu senti no coração de dizer o que eu vou falar aqui. Confesso que eu fiquei assim um pouco temeroso, mas uma coisa que eu aprendi nesses anos que eu estou na casa do Senhor, que melhor é agradar a Deus do que agradar a homens, né? Nós sabemos a dificuldade que o nosso país está, nós sabemos que as perspectivas para o nosso país são cada vez piores, infelizmente, e o que eu quero dizer é o seguinte: Deus me deu uma direção de orar pelo país, não o tempo maior pelos políticos, não o tempo maior pelo STF, não o tempo maior pelos os generais do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, também oro por eles, mas principalmente pelas lideranças cristãs, pelos pastores, os pastores presidentes. Meus irmãos,
o que vai resolver a solução do país não é um presidente A ou B, não é colocar ministros A ou B ali no Supremo. Isso pode ajudar? Pode, mas o que vai resolver o problema do Brasil é a gente fazer o que está escrito lá em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, né? Se arrepender dos seus pecados, então Deus vai curar a terra. Eu tenho pedido a Deus: Senhor, quantas vezes nossos pastores, presidentes, nossos líderes, até a gente mesmo fica, né, gastando força e energia para pedir voto para o deputado tal, para o vereador tal, mas o que eu acredito que tem que acontecer para a nossa nação mudar? A gente tem que gastar nossa energia juntando e pedindo arrependimento, confessando os nossos pecados. No texto que foi escolhido aqui, né, antes ali dos versículos ali, quando Isaías falou o seguinte: eu sou um homem de impuros lábios. Deus foi lá, o anjo foi lá, pegou uma brasa do altar e colocou nos lábios de Isaías. Por quê? Porque Deus só vai tocar na onde tem arrependimento, aonde tem confissão de pecados, aonde a pessoa reconhece o erro. Sabe o que Deus tem falado comigo, irmãos? Deus tem falado comigo o seguinte: se Ele manifestar a glória, porque a Bíblia diz que o juízo começa de fora ou em casa? Não é em casa que a Bíblia fala? Se Deus começar a manifestar a glória dEle, né, começar a manifestar o juízo dEle, porque lá na política tem corrupção, lá no STF tem corrupção, em todas as áreas tem corrupção, mas se Ele começar a manifestar o juízo dEle lá, Ele vai manifestar aqui primeiro, na minha vida, nas nossas vidas que somos igreja. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então nós precisamos nos arrepender, está lá, humilhar, para que Deus possa, enfim, fazer aquilo que Ele quer fazer, né? Que é ser conhecido em toda a terra, através da igreja. Então, em rápidas palavras, nos minutos que nós temos, eu quero ler aqui versículo 8, do capítulo 6, que diz, de Isaías, que diz: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, em rápidas palavras, no tempo que nós temos, eu quero dizer para vocês o seguinte: algumas coisas acontecem na vida de todos aqueles que têm um encontro com Deus. E eu quero citar aqui 3 coisas que acontecem na vida de quem tem um encontro com Deus, à luz desse texto que nós lemos. Primeira coisa, irmã Wanda, Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 5, ele dizia assim, se você ler, você vai ver. Ele fala assim: ai de ti que faz isso e isso, ai de ti que faz isso e aquilo, ai de ti que faz isso e isso e isso. Mas quando ele teve um encontro com Deus, ele diz o seguinte: ai de mim. A primeira coisa que acontece, à luz desse texto, com quem tem um encontro com Deus, é reconhecer as suas misérias. Nós estamos ali em casa com uma série de mensagens, né, pregando uma série de mensagens com o tema Em Busca da Presença Manifesta de Deus. E o irmão Gilson trouxe uma palavra poderosa ali ontem, e ele disse algo muito interessante. Quando você vai ler o livro de 1 e 2 Samuel, você vai ver essas histórias. A arca da aliança, que representava a presença manifesta de Deus, por causa do pecado de Israel, ela foi retirada de Israel, foi para a terra dos filisteus. Lá a arca da aliança, que representava a presença de Deus, trouxe juízo contra aquele povo. Aquele povo começou a adoecer, começou a ter pragas lá. Já pensou, pastor Márcio? A presença de Deus trazendo enfermidade, a presença de Deus trazendo juízo? Por quê? Porque aquele povo estava em pecado, aquele povo não cria, aquele povo não era o povo da promessa. Aí eles pelejou de um jeito, de outro não teve jeito, mandou a arca para outro lugar. Novamente juízo, novamente enfermidades, e assim foi por várias vezes, até que o próprio Davi sentiu no coração de buscar a arca da aliança, porém ele trouxe a arca da aliança de uma forma errada, e ali Uzá colocou a mão ali e acabou sendo fulminado. Por quê? A presença de Deus, irmãos, se ela for se manifestar no lugar que tem pecado, não vai ser bom não, irmãos, vai ser juízo. Foi o que aconteceu com Nadab e Abiú. E aqui,
antes de a presença de Deus se manifestar forte na vida de Isaías, o que ele fez? Ele reconheceu as suas misérias. E ele disse: ai de mim, ai de mim. Então, meus irmãos, hoje eu trabalhando e meditando, né, porque o que eu escutei lá ontem, eu trabalhei meditando sobre isso, e o Espírito Santo me levou naquela passagem do vinho novo e o odre novo, e o vinho velho e o odre velho. O que é que Jesus ensina? Ele não vai colocar o vinho novo no odre velho, por quê? Porque o odre velho não suporta a fermentação do vinho novo, e o odre se rompe, e se perde o odre e o vinho. E o Espírito Santo falou forte no meu coração, seguinte, falou assim: irmão, falando para mim, meu filho, esquece esse negócio de pedir para eu derramar unção na sua vida por enquanto. Esquece esse negócio de pedir para me te levar nos lugares que você tem desejo de ir pregar, por enquanto. Sabe o que você precisa? Você precisa buscar arrependimento. Você precisa se livrar daqueles pecados de estimação. Você precisa ser realmente uma nova criatura. Por quê? Porque se Ele derramar o vinho novo sobre a minha vida, no momento que eu estou hoje, que representa o Espírito Santo, sem eu largar algumas velhas práticas que eu tenho repetidamente feito, vai se perder tanto o odre, que é a minha vida, quanto o Espírito, e Deus não quer fazer isso. Então a primeira coisa que nós temos que aprender, meus irmãos, e aqui eu acho interessante, sabe o quê? Todo mundo diz assim, ó, nós somos pecadores, mas quando a gente começa a pregar sobre o pecado, os nossos, ou das nossas lideranças maiores, o povo fica tudo assim tenso, né? Não pode falar do pecado dos pastores presidentes, não pode falar, misericórdia. Meus irmãos, se não tiver arrependimento, não vai ter avivamento. Se não tiver arrependimento, pode trocar todo mundo ali do Brasil, do Senado, as coisas que não vai resolver nada. Só vai ter avivamento, só vai ter mudança de vida, só vai ter sucesso no ministério se tiver arrependimento. E tudo começa por reconhecer os pecados. Engraçado que a gente não tem vergonha de pecar, mas de confessar tem. O irmão aqui, José, né, Antônio, diz algo interessante, que na década de 90, no começo dos anos 2000, as pessoas se convertiam mais. Porém, o povo se preocupava mais com santidade. O povo orava mais em línguas, o povo jejuava mais. E está tudo aqui, irmãos. São coisas que a gente precisa. Segunda característica de quem tem um encontro com Deus. A primeira, reconhecer suas misérias. Ele diz o seguinte, né? Quando ele teve um encontro com Deus, viu a glória de Deus. Ai de mim. Segundo, ele disse o seguinte: e habito no meio de um povo de impuros lábios. Segunda coisa que acontece na vida de quem tem um encontro com Deus: a primeira, ele vê as suas misérias, pede perdão, se arrepende. E a segunda coisa, ele reconhece que também ao nosso redor tem muitos perdidos. Foi citado aqui o carnaval. Qual que deve ser o nosso sentimento em relação a isso? Compaixão, misericórdia. Por quê? Porque eles estão cegos, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então Isaías foi o primeiro: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios. E ele disse: também habito no meio de um povo de impuros lábios. Nós precisamos ter misericórdia, clamar, porque eles são cegos, irmãos. Quando Jesus estava sendo crucificado, ele disse o seguinte: Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então nós precisamos ter misericórdia. E terceira e última coisa de quem tem um encontro com Jesus, que é que ele disse no versículo 8, que é o tema. Aí Deus purifica ele, como bem disse a nossa pastora. Deus capacita ele, porque como eu já disse aqui, Deus vai tocar naquilo que a gente confessa. Não é fácil confessar, mas Deus vai tocar naquilo que você confessa. Deus vai tocar naquilo que você se arrepende. Deus vai tocar naquilo que você reconhece. Se ele tivesse falado: eu sou um homem de olhos impuros, onde você acha que o anjo ia colocar a brasa? Nos olhos. Então Deus vai tocar, Deus vai mudar aquilo que a gente confessa, arrepende e deixa. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele falou assim: tirai a pedra. Aí o povo: ah, Senhor, mas cheira mal. Meus irmãos, o nosso pecado cheira mal às narinas do Senhor. Mas se a gente não tiver coragem para pedir perdão, para confessar e deixar, o milagre não vai acontecer. Tira a pedra de tropeço do seu ministério, tira a pedra de tropeço da sua vida. Eu sei quais são as minhas, você sabe quais são as suas. Vamos ter atitude para que as coisas mudem. E aí, depois que Deus capacitou ele para a obra, aí ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, todo mundo que tem um encontro com Deus verdadeiro, ele tem um desejo de pregar a palavra.
eu encerro aqui dizendo o seguinte: naquele livro, Porque Tarda o Pleno Avivamento, de Leonard Ravenhild, ele conta a história de um homem que foi condenado à pena de morte, Ricardo. E aquele homem condenado à pena de morte, ele estava caminhando ali para sua execução, e um capelão vinha atrás dele, pregando o evangelho, falando para ele se arrepender, para ele não ir para o inferno e tal, e o cara pregando assim de uma forma fria, de uma forma assim, sem demonstrar nenhum sentimento. Aí aquele homem parou assim, olhou para trás e falou assim: rapaz, se eu acreditasse nesse inferno aí que você está falando, se eu acreditasse nesse céu aí que você está falando, eu sairia por todas as ruas desse país, nem que seja de joelhos, clamando e chorando para que pelo menos uma pessoa eu pudesse salvar desse inferno. Ou seja, irmãos, se a gente acredita que existe um céu, se a gente acredita que existe um inferno, nós precisamos demonstrar isso com atitudes, e a maior atitude é pregar o evangelho. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e peço aos irmãos, orem, continuem orando por nós, porque nós somos carentes das vossas orações.